Olá, minha gente, professor Nelson Sarto, aqui de volta com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos falar agora um pouquinho sobre o paralelismo e a progressão. O que é paralelismo, antes de mais nada? É importante a gente perceber, porque nós temos paralelismo como um fator de igualdade, mas eu posso ter como erro. Vamos entender. Quando se fala de paralelismo, eu estou dizendo de equivalência de elementos. Na língua portuguesa, bem ou mal, para que se estabeleça um critério de valor de elementos, nós devemos associar elementos semelhantes. Fazer associações de elementos diferentes acaba perdendo o sentido. É como se eu associasse, por exemplo, elementos paralelos de regência. Quando eu digo para você assim, olha, por favor, vamos parar com esse entra e sai da sala. Veja um paralelismo que aconteceu ali. Foi um paralelismo sintático de regência. Por quê? Eu peguei e disse a você assim, ó, vamos parar de entrar e sair da sala. Quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de. Veja o que eu fiz. Vamos parar com esse entra e sai da. Eu não entro da sala. Então isso foi um erro de paralelismo. O que é paralelismo, então, de maneira apropriada? Como se eu dissesse, ó, vamos parar com esse entra e sai, e não falo mais nada porque eu não pus complemento. Então eu criei paralelismo. Ou então, vamos parar com esse entra na sala e sai dela. Agora eu fiz o quê? Um paralelismo com regências respeitadas. Então houve paralelismo. Tá certo? Então é importante a gente compreender que o paralelismo é uma relação de clareza, é uma relação bem estabelecida. Outro exemplo, eu digo assim, ó, eu necessito de um carro, de uma casa, de férias, de um bom emprego, de um bom salário. Ponto, né? Aquela coisa bonita que eu desejei. Percebendo que eu introduzi todos os elementos pela preposição de, então eu criei nessa estrutura um paralelismo dos complementos. Foi tudo bonitinho. O que eu também poderia fazer? Colocar o primeiro elemento com preposição e os demais sem. Eu preciso de um carro, vírgula, uma casa, vírgula, um bom emprego, vírgula, um bom salário e ir viajar. Percebeu? Eu poderia ter dito de uma casa, de colocado a preposição, mas como eu entendo que eu coloquei no primeiro elemento a preposição, por paralelismo eu compreendo que os outros trazem também, mas é como se eu repetisse apenas o elemento posterior à preposição. O que é paralelismo? Tá? É uma estrutura lógica que garante a você uma boa estrutura de texto, evitando qualquer tipo de ambiguidade, porque você observa gramaticalmente o elemento. Tá certo? Muitas coisas têm paralelismo dentro do contexto que nós estamos falando. Importante a gente perceber como ocorre esse tipo de relação e esse tipo de estrutura em cada fragmento. Por quê? Porque às vezes nós erramos o sentido das ideias misturando coisas que supostamente são semelhantes, mas não são. Vamos ver isso daí então um pouquinho? Falando aqui sobre, agora nossa aula 16, o paralelismo e ao mesmo tempo a progressão do discurso, como que se desenvolve tudo isso. Então vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu sumo da telinha para que a gente possa trabalhar agora alguns elementos. Então vamos ver aqui o primeiro. Definição de paralelismo, tá bom? Para ficar bem claro para você. Então olha só, é uma questão de sequência lógica. Então é importante a gente entender quando a gente fala de sequência lógica. Tá? Olha só. Caracteriza pelas relações de semelhança. Então, se eu tenho semelhança entre palavras, expressões, eu tenho um texto paralelo. Tá? Eu fujo quando isso não acontece. Então, o que é um paralelismo morfológico? É quando as palavras pertencem à mesma classe gramatical. Não? Como a mesma classe gramatical? Fala assim, ó, por exemplo, eu quero um carro e viajar. Tá? Perceba que eu quero aqui, primeiro, eu quero um carro é um substantivo e eu quero viajar é um verbo.
Então eu fiz, na verdade, duas estruturas. Quando eu coloquei um carro, eu criei um substantivo. Quando eu pus viajar, eu pus um verbo dentro dessa estrutura. Então existe paralelismo? Não. Por quê? Porque eu associei dois elementos diferentes, tá? Então, isso daqui, essa é uma construção indevida. O que eu quero? Eu falo assim, olha, eu quero um carro, mas também quero viajar. Veja o que eu fiz, tá? Agora, eu estabeleci o verbo querer com um complemento substantivo e outro verbo querer com um complemento feito por um verbo, ou no caso aqui, uma oração, né, objetiva direta, uma oração substantiva. Então, eu evito ficar construindo estruturas que não se correspondem. Olha só o sintático. Quando as construções das frases ou orações são semelhantes, é quando eu construo as estruturas de maneira semelhante, tá? Ou seja, que eu coloco os elementos de dentro da minha estrutura. Não é não? Falo assim, eu digo assim, ó, o livro tem 100 páginas e mistérios. Vejam só o que eu fiz. 100 páginas é concreto, enquanto os mistérios é abstrato. Aqui eu misturei o que como complemento do elemento, tá bom? Que pode até ser o morfológico, dependendo do contexto. Mas como eu estou dando aqui, olha só, elementos de classe gramatical diferente, eu tenho dois paralelismos. Por quê? Eu estou associando como complemento elementos diferentes, tá bom? Eu tenho um substantivo concreto e um substantivo abstrato associados ao complemento do verbo ter, né? Então, eu estou o quê? Fugindo do meu padrão. O que é o semântico? É quando a correspondência de sentido, ou então quando falta, né, a estrutura de sentido. Eu pego duas coisas diferentes para poder trabalhar, dois elementos de sentido diferente. Tá bom? Falou assim, semântica é a relação de sentido, tá? É quando eu estabeleço, por exemplo, valores diferentes. Eu estabeleço, vejam só, um exemplo básico, eu pego uma palavra associada a um texto que ela cria valores diferentes, tá? Eu digo assim, olha, eu comprei uma cruz para colocar no meu colar, tá? Falou, mas sempre as pessoas me condenam por isso. Essa é a cruz que eu carrego. Perceba, quando eu disse a cruz, era um crucifixo, um símbolo que eu colocava dentro do meu colar. Quando eu falei essa é a cruz que eu carrego, a palavra cruz acabou recebendo um novo valor dentro desse sentido. É lógico que aqui eu mostrei a mesma palavra com dois valores diferentes, isso não é perfeito. A questão é quando eu saio associando, né? Olha, no meu colar estão pendurados. Falou assim, um crucifixo e muita fé. Então ali eu coloquei, né? Falou assim, a minha crença, né? E o meu crucifixo. Quando eu falei a minha crença é abstrato. Quando eu falei o crucifixo, ele é concreto, ele é real. Ele estabelece o que? Não é nem pelo concreto e pelo abstrato, são sentidos. Quando eu falei o crucifixo, ele estabelece o valor denotativo. Quando eu falo da cruz que eu carrego, é o valor conotativo. Então, um é denotativo, o outro é conotativo. Falou assim, eu estabeleci valores diferentes dentro desse contexto, tá? Pode servir dentro de uma perspectiva artística, mas gramaticalmente eu estou fazendo paralelismo. Quando eu digo pendurado em meu colar está o crucifixo e a minha crença, vejam, eu coloquei o quê? Dentro, é uma frase com sentido simbólico, mas perceba que eu estabeleci valores de sentidos diferentes para a mesma estrutura. Tá bom? Então vamos vendo agora alguns exemplos disso daqui para a gente materializar. Olha o primeiro, falta de paralelismo. Agora vamos ver quando é que falta, né? Porque afinal de contas eu tenho que evitar isso na produção do meu texto. Então falta de paralelismo na ordem morfológica, olha só. Sua saída se deve a mágoas, humilhações, ressentimentos
e a agressores que tanto pretendiam ocupar seu cargo dentro da empresa. Vejam só, aqui ela se deve, então vejam, mágoas, humilhações, ressentimentos e agressores. Perceba que aqui, ó, o que nós temos? Tá? Esses três, mágoas, humilhações, são substantivos abstratos. Agressores, substantivos concretos. Tá? Então você perceba que enquanto as minhas referências são sentimentais, tá? Substantivos abstratos, e aqui sentimentos, aqui eu tenho uma estrutura concreta, tá? Que não é um referencial de sentimento, mas sim de presença de pessoas que queriam me tirar do cargo. Então eu criei um erro de paralelismo ao associar coisas completamente diferentes dentro dessa estrutura. Tá bom? Beleza? Vamos ver o próximo. Então aqui eu tenho o morfológico, concreto com abstrato. Olha só nessa expressão dentro do campo sintático. Ó, a preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania e é para que o planeta sobreviva. Vejam. A preservação do meio ambiente representa. O que ela representa? Um dever de cidadania e para que o problema sobreviva, vejam só, aqui ele representa isso, tá? A preservação representa isso e é para que o planeta... Veja o que eu fiz. A apresentação do meio ambiente representa alguma coisa. Tá aqui, ó. Tá? Ou seja, um dever de cidadania e é para que o planeta sobreviva. O que é para o planeta sobreviva? A cidadania ou a preservação. Tá bom? Então vejam que aqui não ficou clara a estrutura, por quê? Porque eu crio uma ambiguidade. Tá? Ao mesmo tempo, eu estava construindo uma oração que dava a entender uma coisa, porque ele coloca aqui, ó, não só para isso, como aquilo. Quando eu digo a preservação do meio ambiente representa não só um dever, eu deveria colocar o quê? Mas, tá? A sobrevivência do planeta. Vejam só, não só isso, mas também não só uma coisa, mas também outra. Então eu somo as ideias, tá? Mas vejam só, é um dever, tá? É um dever e é sobrevivência. A preservação é um dever e é a sobrevivência do planeta. Então a preservação do meio ambiente, aqui nesse caso, é um dever e é a sobrevivência. Tá bom? É uma ação e é uma estrutura. E mesmo assim, você percebe que foram associadas ideias que perderam a estrutura. Não só isso e aquilo. Então, não só isso, mas também aquilo. Eu faço o quê? Construções de relação que são indevidas. E aí eu perco o sentido, crio a minha ambiguidade. Tá? Depois, falta de paralelismo no campo semântico agora. Agora é o sentido. Vejam, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Perceba que dentro do valor semântico, 15 meses é tempo. 11 contos de réis é valor, né? Dinheiro. É lógico que isso daqui foi utilizado como um recurso de sentido, né? Um recurso literário, mas intencionalmente mostrando que, para o leitor, que nesse contexto, o tempo que ela ficou foi o tempo que o dinheiro durou, tá? Mas eu não posso dizer que durante 15 meses e durante 11 contos,
que 11 contos de réis é tempo. Foi a associação que ele fez, ou seja, uma elaboração artística, uma elaboração simbólica, tá bom? Uma ironia. Então ele passa a utilizar elementos sintáticos que dentro de uma estrutura gramatical você vê que eles não têm o mesmo valor, tá? 11 contos de réis não é tempo, mas está associado a tempo. O poeta então vai dar valor e novo sentido a essa estrutura. É um jogo que se faz, mas vejam, como nós não estamos nos propondo dentro desse contexto, né? E eu acho que é isso que tem que lembrar. Na sua redação, você não está disposto a fazer um texto literário e artístico. Não é essa a proposta. Então, o seu trabalho é de garantia de um bom funcionamento da sua redação dentro do padrão gramatical correto e não literário. Tá? Não é um espaço para você fazer isso. Ele pode ser compreendido, sim, como um erro. Então, você evita esse tipo de exposição simbólica, metafórica. Não é que você não possa usar figuras de linguagem em algum momento para poder dar um sentido, ou até mesmo palavras com sentidos simbólicos, mas evite essa produção que foge à estrutura concreta, típica de uma dissertação. Tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora no próximo item, que é a progressão discursiva. Tá bom? Então, o que é progressão discursiva? Tá? Então, olha só. A construção de um texto pressupõe que os seus segmentos se sucedam numa progressão constante, ou seja, que as coisas vão evoluindo, uma coisa vem depois de outra, ou seja, cada segmento ocorre no percurso e deve ir acrescentando informações novas aos enunciados anteriores. Entendido? Então, o que é progredir? Eu vou somando informações. Então, vejam só. Hoje será uma oportunidade para descobrir o quanto me consideram e, conforme for, eu mudarei o rumo da minha vida. Sempre achei que hoje seria um dia muito importante. Olha só. Hoje será a oportunidade de descobrir o quanto me considero e, conforme for, mudarei o rumo. Sempre achei que hoje seria um dia muito importante em minha vida. Estou contente, pois o dia chegou e pode mudar completamente o rumo da minha vida. Ele já não havia dito que poderia mudar o rumo da vida? Olha só, vou mudar o rumo da minha vida. Tá bom? Não é isso? Aqui, ó. Pode mudar o rumo da minha vida. E aqui, ó, este bilhete vai mudar o curso da minha vida. Ele falou 3 coisas estruturadas, 3 informações que não eram necessárias. A partir do momento que ele citou nesse primeiro momento, as demais são desnecessárias, tá bom? Então, isso não tem necessidade de ser representado. Vejam também como ele vai falar, por exemplo, aqui, ó, que é um dia muito importante, tá? Ele vai falar que o dia chegou, tá? Tudo isso daí para poder estabelecer. Falou, hoje é um dia muito importante, o dia chegou. Para que tanta repetição, tá? Falando sobre o dia, hoje, tá? A repetição dessa estrutura constante, tá? Aqui, ó, hoje, tá? O hoje, ele repete essas informações. Então, o que é isso? É um erro de progressão, porque a repetição não está estabelecendo, por exemplo, como a gente imagina, uma coesão. Não, é o quê? A repetição que não acrescenta informação. Então o texto fica parado, ele não evoluiu, percebeu? Então isso daqui é um erro dentro da progressão textual. Tá? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente perceber essa relação nesse texto. Ele diz assim, ó, chegaram instruções repletas de recomendações para que os participantes do congresso, que por sinal acabou não se realizando por causa de fortes chuvas, que inundaram a cidade e paralisaram todos os meios de comunicação. Pessoal, é compreensível esse conteúdo? Não. Tá? Por que não? Porque houve, olha só, uma quebra da estrutura sintática. Tá?
e da sequência lógica. Vejam como ele faz o seguinte, ó. Chegaram instruções repletas de recomendações para que os participantes do Congresso... Tá, o que eu estou esperando aqui? As recomendações, não é isso? Onde que elas vêm? Que, por sinal, tá, acabou não se realizando por causa de fortes chuvas, que inundaram a cidade e paralisaram todos os meios de comunicação. Vejam aqui que ele disse que acabou não se realizando, aí ele vai estabelecer todo o restante, mas ele não diz. Chegaram instruções repletas de recomendações para que o que fosse feito, tá bom? Então, cadê as recomendações? Às vezes é isso daí, né? O autor está escrevendo e ele viaja. Ele vai para um outro pensamento e não completa a ideia. O que é isso daí? É a falta de um projeto, de uma organização, de uma boa estrutura de texto. Tá bom? Olha só, aqui nós temos um texto que ele funciona com uma estrutura paralela bem interessante. Tá? Vamos ver como é que funcionam esses dois textos. Ó, analisando os textos abaixo, podemos avaliar qual deles apresenta a melhor fundamentação devido à progressão discursiva. Vejam, viva a caça! Para resolver o problema ambiental do Brasil, é preciso olhar a natureza praticamente e pensar, precisamos de montanhas de dinheiros, tudo bem. É um erro imaginar que um país falido tenha capacidade de exercer uma boa fiscalização. Com a legalização da caça, será possível gerar recursos que revertam em benefício da própria fauna. Como é que a caça vai gerar benefício para a fauna, sendo que a caça elimina a fauna? Eu vou caçar, desde quando caçar é bom para a fauna? Que absurdo. Ó, quando se olha o aspecto caça, o que ele é? É o uso autossustentado de um recurso natural renovável. Desde quando a caça vai transformar o processo autossustentável? Olha que absurdo, não é não? A caça elimina, a caça não promove nada sustentável. Está dizendo o quê? Que eu pego a caça e ela me dá dinheiro para que eu faça com que os animais sobrevivam? Uma tolice. O desaparecimento das espécies tem a ver com a destruição dos habitats pela atividade econômica e não pela caça amadora. Ah, não. Né? Quer dizer, o desaparecimento das espécies não tem nada a ver com isso. Ele caça, ele mata, né? Vejam como não é convincente, como ele é contraditório. Não há casos de animais extintos pela caça esportiva. Mas, são os absurdos que vão sendo apresentados aqui para defender uma ideia tola. Tá, ó. Normalmente os animais de caça são os mais abundantes, aqueles que se renovam com grande rapidez. Isso porque o esporte da caça tem como prerrogativa um certo grau de dificuldade e exercício das habilidades do caçador. Mas se o animal for tão raro que o obriga a um grande esforço, ele perde interesse. Olha a besteira. Primeiro, qual que é a grande bobagem? É um esporte. Tá? E desde quando esse tipo de estrutura de caça, que é o esporte, vai facilitar? Vejam só, a caça tem como prerrogativa um certo grau de dificuldade e exercício de habilidades do caçador. Mas se o animal for tão raro que o obriga a um grande esforço, ele perde interesse. Quer dizer, na verdade, ele mata, o animal é raro, então o esportista perde o interesse. E com isso daí o animal sobrevive. Olha que bobagem que o cara está falando. Se os caçadores podem salvar a natureza, desde quando o caçador salva a natureza? É uma questão de sobrevivência. Sem a caça, o caçador desapareceria. Bela porcaria. Não é não? As pessoas que nos criticam o fazem sem nunca ter se perguntado por que o caçador caça. Caçar é uma forma de resgatar sua origem e viver em contato íntimo com a natureza. O progresso muito difícil de definir, assim, um processo muito difícil de definir num papel, numa regrinha do tipo, você caça porque é violento, as pessoas que nos julgam assim
são sensoras do comportamento alheio. Ainda vivem numa ditadura. Que absurdo. Tá? Isso daqui é uma argumentação tendenciosa e sem fundamento. Né? A gente vê isso acontecendo. Agora vamos ver o outro. Abaixo a caça. Não tem fundamento científico, não tem fundamentação científica nenhuma essa tentativa de transformar a caça numa atividade de equilíbrio ecológico. Sim. É sim uma atividade de ricos urbanoides que nos finais de semana resolvem liberar suas tensões. Então o que ela está dizendo aqui? Que é o cara que está preso na cidade e quer liberar a tensão dele praticando um esporte que mata. A caça não resolve o problema de extinção de espécies, verdade. Não preserva a natureza de jeito nenhum, ela é predadora. Na verdade, o caçador é um ser nocivo à sociedade e ao meio ambiente. Ao meio ambiente porque destrói a fauna silvestre, verdade. E a sociedade porque é um ser bélico, é ligado à violência. Na medida em que a caça é proibida no Brasil, olha só, a caça é proibida no Brasil. Não se pode admitir a existência de uma associação brasileira de caça, nem de lojas de caça e pesca. Tá? Um novo capítulo da Constituição brasileira proíbe essas atividades. Então vejam só, quando nós falamos sobre caça e pesca esportiva, não de sobrevivência, não é verdade? A gente não está falando disso, mas agora a prática dessa estrutura é vedada pela Constituição. Então você não deveria ter o quê? Lojas, Associação Brasileira de Caça e loja de caça. Não? E loja de caça. Olha só, caça não é esporte, porque esporte pressupõe igualdade de condições entre contendores, um conhecimento prévio e ambas as partes das regras do jogo e a existência de um juiz que faça cumprir essas regras. Realmente não tem nada disso, né? É uma ação totalmente o quê? Impositiva, desde quando o animal aceita ser caçado. Se a fauna já sofre com o desmatamento, as lavouras, as queimadas, os agrotóxicos, as hidrelétricas, por que legalizar mais uma atividade que contribui para o extermínio dos animais? Não tem lógica. Com suas propostas, os caçadores tratam a fauna silvestre como um recurso natural, renovável, cujo superávit precisa ser eliminado para que haja equilíbrio da natureza. São economistas e não ecologistas. Aceitar, oficializar e estimular essa matança é antiético, ilegal e inconstitucional. Perfeito o texto que ela produziu, perceberam? Como ela trabalhou dentro dessa perspectiva uma relação lógica dentro dessa nossa estrutura, como houve de fato no primeiro texto uma tentativa quase que falaciosa, né, de tentar convencer sem argumentos fortes. Então, o que é um texto sem progressão? Porque ele não vai conseguindo sustentar nada, ele não vai conseguindo justificar aquilo que ele está querendo dizer sobre a caça ser algo positivo. Tá? Ele não tem argumentos. E aí o que ele faz? Ele joga para a incompreensão dos outros, mas ele não sustenta a caça como algo que realmente faça bem para a natureza. Já a Cacilda Lanusa, que é do Grupo Ecológico, ela escreve um texto e falou assim, absurdo. Falou assim, se a caça mata, não dá oportunidade e faz diminuir, cadê dentro desse sentido a lógica de dizer que ela preserva a natureza? E outra, e ainda ela diz, isso é tão certo que dentro da Constituição há um capítulo que proíba. Consequentemente, é incoerente haver uma associação de caça num país que se proíbe a caça. Que haja lojas de caça num país em que a caça não é autorizada. Eu não posso sair e falar assim, eu sou um caçador e eu vou sair para uma caçada, para um safari, alguma coisa em qualquer região. Não existe isso. Você tem aquele caiçara, ou então aquele morador que utiliza a pesca para sobrevivência, tá? Que usa a pesca comercial. Por quê? Porque o mar é abundante, isso daí dá alimento para as pessoas, isso é uma coisa. Agora, a pesca predatória, ou então a pesca esportiva,
por mais que se defenda isso tudo, ela não tem uma função princípio. É um esporte em que você maltrata o animal, você maltrata aquele ser. Tá? Você não oferece nada de positivo para ele. Um pescador que vai fazer a pesca esportiva, ele não oferece nenhuma condição positiva para o animal. É só para ele, é prazer, é diversão, tá? Mesmo que ele solte o animal, ele causou danos ao animal, ele machuca o animal, tá? O peixe. Então o que está acontecendo? É essa a defesa que ela está tecendo. Então ela levanta a sustentação para a argumentação dela coerente, enquanto o primeiro não faz nada. É uma questão, não basta eu querer falar, eu tenho que ter o quê? Algo que realmente sustente. É isso que torna um texto dissertativo eficiente. Tá certo, minha gente? Até daqui a pouco com mais um bloco nosso de